Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao novo episódio do nosso podcast Papo Terapêutico. E hoje nós estamos aqui com uma nova tema, um novo episódio, né? Que é a Biblioteca da Ancestralidade. Gente, olha, o papo hoje vai ser muito legal, porque nós vamos falar sobre nossa ancestralidade, nossos, vamos dizer assim, aquele povo que ficou lá atrás e que às vezes a gente não sabe nem o nome, mas que a gente acaba repetindo coisas que a gente nem imagina que repetem. Né? O que é que tu acha, Carlinha, disso? Nossa, esse tema é fantástico, minha gente. E a metáfora, novamente, perfeita, né? Porque nesse espaço da casa das emoções tem uma biblioteca ali que Não podia quem não tem faltar a um cantinho de biblioteca. livros, né? Não precisa ser uma biblioteca imensa, mas você tem ali uma bibliotecazinha, nem que seja os seus livros didáticos ali, enfim. E aí, nesses livros, trazem as histórias, né, que não são só suas. Como você falou, né, desse povo que a gente lá atrás não sabia nem o nome, nem chegou a conhecer, mas está aqui, ó, de Nós geração herdamos, para né? geração. Nós passando. herdamos, que é o que chama epigenética, né? Essa herança não só hereditária, física, genética, que é também, né, que a gente carrega também esses registros dos nossos ancestrais no corpo da gente, como no comportamento, nas emoções, Mas mulher, nos traumas. a gente se esqueceu O quê? de se apresentar. Aliás, hoje a gente mudou um monte de coisa, né? Então vai. Quem é Isa Magalhães? Bom, eu sou Isa Magalhães, sou psicoterapeuta, escritora e idealizadora da Casa das Emoções, que patrocina esse nosso papo terapêutico. Que falar nisso, por favor, você que começou, que ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, por favor, vá, se inscreva. Clique, dê um joinha pra gente, curta e também passe adiante. Aliás, você pode assistir todinho no final, se gostar, você passa adiante, não é isso, Carlinha? Isso, e ainda pode dar uns toquezinhos lá nos comentários, o que, é que você achou, Bacana. né? Que é bacana pra gente também e ajuda o YouTube a levar para mais Pra nos pessoas, promover. né? Eu sou a Carla Karenina, que muita gente conhece como atriz, mas também sou terapeuta, tenho formações aí nessa área. E o tema de hoje me interessa bastante, porque depois de uma formação, eu fiz uma outra, depois da formação em terapia de regressão de memória, com Roger Hugo, eu fui ainda me especializar mais nessa área da transgeracionalidade, como é um termo bem específico, né, que o Yakov Naor, que era um psicodramatista, ele desenvolveu ao longo dos anos, né. Então, para nós é fascinante. Isa consteladora, eu terapeuta de regressão e especialista nessa coisa da ancestralidade, os traumas, Isso. bloqueios, enfim, coisas boas também que a gente Claro. recebe, E Carlinha, né? assim, quando eu fiz a formação em constelação, né? Eu fiz essa formação em 2002. Então ninguém sabia direito o que era constelação, estava chegando no Brasil. O pessoal Nossa. pensava que era incorporação. Espiritismo, Espiritismo, diziam. isso. Exatamente. Não tinha ideia, porque tinha, né, os grupos e as pessoas, na hora que nós estávamos fazendo as sessões em grupo, as pessoas literalmente incorporavam vários maneirismos, várias formas né, do pai, da mãe, de pessoas muitas vezes que já né, não estavam mais presentes aqui nesse Sim, planeta. Então as pessoas ficavam muito assim abismadas. impressionadas, né? né? Isso, Como se você fosse uma mágica. pronto. E você está incorporando. E não tinha nada a ver com isso. Então eu acho legal a gente explicar um pouco desse tema, né, Carlinha? Isso, legal. Do que é realmente essa memória genética e qual o papel dessa memória na nossa vida. Só para entrar mesmo no assunto, gente, assim, eu como uma boa junguiana, né, a Carlinha sabe disso, adoro os títulos, né? Então hoje escolhi a Biblioteca da Ancestralidade. Por quê? O que é que está acontecendo? Só para lembrar que esses episódios da casa do papo terapêutico, né, tem a ver com a nossa casa interior, a casa da nossa alma. Então a gente está fazendo um tour por vários ambientes dessa Isso, casa. vários cômodos, Né? né? Vários cômodos. Cada episódio tem um. Isso.
E hoje nós chegamos na biblioteca. Vamos imaginar então que essa casa, né, essa biblioteca interior sua, que vamos fazer uma atividade também bem legal. Vivências. Vivências. Tanto ela como eu adoramos, porque é o que realmente faz a gente entrar em contato, né? É prática, né? A prática. Porque falar desses temas, falar de terapias, de autoconhecimento, né? Falar, vamos dizer assim, até mesmo da transgeracionalidade. Rapaz, tem hora que a língua enrola. Pensa no nome grande, né? Então, falar desses temas sem praticar fica muito subjetivo. É assim, a gente não tem só um corpo mental, né, gente? Então, assim, é legal entender, saber no racional o porquê, né? Elaborar conscientemente, mas a gente tem esse outro lado, que é o sentir, que você tanto frisa, né? Aqui nos nossos episódios, ela tem sempre trazido uma atividade que é para a gente entrar em contato de fato e sentir. Ele passa pelo corpo físico, pelo corpo emocional e o mental também. Então, Pronto. para vivenciar é muito mais forte do que só entender, né? Perfeito, Carla, porque o que é que acontece assim, nesse tema da biblioteca, nós vamos imaginar que nós temos um livro, né, para cada pessoa da nossa vida. Então temos o livro da mãe, o livro do pai, o livro do avô, da avó, do bisavô, dos tios. E imaginar que esse livro é como se fosse a vivência dessas pessoas, tá? Presente na nossa história. Porque aí dentro da constelação, eu vou falar um pouco da constelação, e eu acho legal depois você falar sobre essa questão da transgeracionalidade, Tá. para que as pessoas consigam entender a importância desse tema, né? A importância desse trabalho de autoconhecimento, trazendo para a sua vida os nossos antepassados, nossos ancestrais. Então, o que é que acontece? Dentro da constelação familiar do Bert Hellinger, né? Não é só do Bert, na verdade, ele foi beber em vários autores, né? Mas os autores que trabalham com essa questão do lado familiar, dos traumas familiares, eles sempre trazem a questão de que todos nós temos emaranhados, temos conflitos que muitas vezes a gente não consegue resolver na terapia. Por quê? Não são nossos. Isso, porque não são nossos. Não são individuais. Isso. Por isso que o que a gente faz na nossa prática é tão importante, é tão maravilhoso. Pronto. Né? E aí, Carlinha, teve uma coisa muito interessante durante a pandemia, né? Muitos clientes meus começaram a retornar, né, aquela coisa toda, e aí eu resolvi desenvolver materiais para facilitar esse contato, né, via online, né, essa coisa, nessa outra dimensão. E aí eu criei um jogo chamado Constelando as Dores Emocionais, tá? Que é um jogo exatamente onde a gente vai trabalhar essa ancestralidade ou esses conflitos que não são nossos e que a gente não tem a menor ideia de onde vem. Sabe aquele conflito, gente, agora falando aqui com você, sabe aquele conflito que você leva para terapia, que você trabalha anos e trabalha, e você não sai do lugar, assim, quando você vê, diz assim, puxa, repetir tudo de novo? Esses conflitos normalmente não são nossos. Está muito mais profundamente do que aqui no nosso cognitivo. Isso. Então, a terapia convencional é maravilhosa, gente, não invalida, tá? Não. Mas, assim, tem, por exemplo, colegas psicólogos que mandam clientes para a gente, terapeutas tradicionais que nos mandam, né? Que indicam seus clientes para que a gente faça um trabalho de aprofundamento do inconsciente. Porque essas memórias, especialmente as da nossa ancestralidade, dos nossos antepassados, elas estão aqui com a gente, mas de uma forma muito sutil. Assim. Nós não temos consciência, está no inconsciente mesmo, né? Totalmente. Então a pessoa não está fazendo. Sabe eu estou repetindo isso, meu Deus, não tem razão de ser. É completamente irracional, né? Sabe aquela história que você já deve ter passado por isso, eu já passei, né? Aquela, menina, tu tá a cara da tua tia, e tu tá repetindo o gesto da tua avó. Vixe, tu falou agora igual o teu avô. Essa menina puxou o pai dela. Aí, olha que forte, puxou o pai dela, ou seja, eu continuo trazendo o meu pai ali. A história do seu pai para você, para sua vida. Isso, às vezes essas metáforas são literais. Não, e tem uma coisa muito legal
Na constelação, nós trazemos as lealdades invisíveis, né? É uma lealdade, uma forma de ser leal. Sim. Eu puxei a minha avó. É por isso que eu sou assim, porque eu puxei a minha avó. Aí, quando eu digo isso, eu estou reforçando de uma forma muito orgulhosa, né? É honrado, é lealdade ao extremo. É porque, Mas você assim, está trazendo, às vezes, também. toda a sujeira que tá na Né? história. Sujeira assim, gente, porque todos nós temos uns lados, né? Sim. Nós temos o nosso lado luz, nós temos o nosso lado sombra. Então, muitas vezes nós vamos repetir essas sombras na forma de quê? Na forma de crenças limitantes, crenças difíceis, né? Por exemplo, uma lealdade que eu vejo muito na constelação. Pessoas com dificuldades na vida amorosa. Uhum. Né? Aí quando você vai, começa a constelar, você começa a perceber toda uma herança que vem da ancestralidade feminina. Mulheres, muitas, mãe, avó, tias, primas, que tiveram relacionamentos abusivos, relacionamentos difíceis. Foram traídas, porque era muita né? traição, Carlinhos, muita traição, né? E aí o que é que acontece? A pessoa inconscientemente se fecha, trava, Tá. não quer mais aprofundar a vida afetiva. Uma defesa. Pronto, como defesa. Pelo aquilo que vai ser transmitido de mulher para mulher, de geração para geração. Isso. Né? É muito forte. Aí se torna uma crença, né? Uma crença. Como é que você percebe isso no teu trabalho? Como é que você observa, Carla, no teu trabalho com transgeracional, essas crenças ancestrais limitando a vida da pessoa? Eu tenho um caso muito legal. interessante. Adoro esse caso. Caso muito interessante. Depois eu conto também, me lembra que eu vou contar um. Tá certo, eu acho que é bom para a gente exemplificar, porque são, né, bem didáticos mesmo, assim. Por exemplo, uma cliente me procurou, ela era extremamente profissionalmente bem-sucedida, era referência na área, né? O problema dela não era ganhar dinheiro. Vixe, mulher, também tem um caso que eu ia contar também da parte da prosperidade, mas vai falar. Né? Quanto o teu tempo, eu conto o meu. Mas não sobrava dinheiro para ela. Perfeito. Ela não conseguia dizer não e as pessoas também se aproveitavam disso. Que é o pior, né? Que isso é muito comum, gente. Inclusive, eu já tinha um pezinho nessa história aí. Deixei no passado. O fato é que, como é que eu entrei na questão transgeracional nesse caso? Que eu acho que é legal a gente entender, né? Eu fui na amnésia, na conversa primeira que a gente tem, né? Eu fui entendendo como é que era a vida dela, como é que foi na infância e tal. Você começa a ver que dali não tinha registro nenhum. Sei, na infância ela não tinha nem os pais, crenças, ela não tinha. Não tinha crenças que ela trazia dos pais para a vida. Né, aparentemente não tinha nem problema financeiro, assim, real, tão grande, que pudesse causar o que ela sentia. Entendi. Veja o sintoma que ela me traz. Ela diz, quando o meu dinheiro começa a acabar, eu começo a sentir a minha garganta fechando, eu não consigo respirar, minha cabeça esquenta, como se tivesse uma coisa apertando aqui a minha garganta. Uma coisa que eu acho muito legal no teu trabalho, Carla, é porque ele é somático, né? Você vai trabalhar muito essa memória a partir do teu corpo. A partir do corpo, né? Eu acho isso, assim, muito, muito profundo. É um diferencial, realmente, do trabalho do Roger, né? Que foi buscar lá do Reich, do psicodrama. Porque o corpo, às vezes, é a parte do inconsciente que mais se expressa e a gente acaba não ouvindo. Sensações, né? Sensações. Isso. Então, eu achei muito interessante isso, esse sintoma que ela trouxe, né? Essa sensação de aperto e a cabeça ficava quente, doía. Era coisa física mesmo o processo, né? Ela disse que quando ela olhava para o extrato do banco dela, muito antes de terminar o mês, que o dinheiro estava acabando, como assim? E aí ela sentia isso. Aí a gente vai perguntando e ela foi trazendo isso. Eu digo, pois vamos entrar em contato com essa sensação e esse teu sentimento. Que sentimento é esse que essa sensação te traz? E como estrava a tua vida, né? Impotência, legal. Impotência. Então, tinha um sintoma físico, tinha uma história ali que não era dessa... dela mesmo. Vida existencial, dessa, né? E tinha um sentimento forte.
Ou seja, nos 3 níveis, né? 3 níveis. Cognitivo, assim, o sentimento e a sensação corpórea, né? E ela dizendo, não é racional. Eu sei que eu ganho dinheiro, eu sei que eu sou boa, não. Eu digo, então, aí é ancestralidade. Isso. Já desconfio. Na hora a gente não diz para a pessoa, vamos ver. Entre em contato com o corpo, porque aí o corpo leva. Enfim, para resumir a história, que é bem interessante, ela acessou, através dessa sensação, uma história. Gente, a pessoa às vezes diz assim, é uma vida passada, é um delírio, é uma fantasia. Isso. O pessoal às vezes acha, não importa, não interessa. Como nós, como terapeutas, para a gente não interessa o que é. O importante é que essa história venha, seja contada. Seja vista para ser ressignificada, Isso, né? Isso. Saia, né, dali do inconsciente. E, enfim, ela acessou uma história de um senhor, um homem, que tinha um comércio, um sertão, né? Tinha uma casa era abastado, tinha, pai, como é que a gente guardava ali os alimentos e tal. E a família o tinha como rico da família, né? Uma pessoa da família, que era um primo, vivia meio que extorquindo ele com chantagem emocional, manipulação e tal. E ele não sabia dar não. Olha só. Nessa história, o primo engana ele. E ele perde tudo. Ele passou a ter dívidas e não ter como pagar. Uau! Naquela época, a honra, o nome e tal. O que ele acaba fazendo? Se mata. Se mata enforcado. E aí a sensação da cabeça, que louco, né, menina? Tu acredita? Acredito, claro. Já vi isso muitas vezes também. Aí o que se faz no psicodrama para resolver? Eu simulei, eu digo, olha, eu vou colocar minha mão aqui como se fosse uma corda e eu quero que você tire essa corda agora. Né? Ressignificou essa memória corpórea. Corpórea. Legal. Né? Quando ela tira a corda, ela faz... Responde. Começa a respirar. E aí daí ela já tem um novo registro. Sim. Eu não preciso mais ficar com essa corda no pescoço. Enfim, o corpo já entende tudo. E aí depois eu promovi o diálogo dela com... Sim, fez o diálogo com a cadeira vazia. O possível bisavô. Que ela disse, o que você sente que ele é? É como se fosse um bisavô. Tá. O que você quer dizer pro seu bisavô agora? Bacana. Para ele descansar em paz. Ela disse, eu quero dizer pro senhor que agora eu posso ganhar dinheiro. Pronto. E posso dizer não pelo senhor. Pronto. Por mim, pelo senhor. Aí ressignifica toda a história. Honrou. Eu honro o senhor de agora por diante. Perfeito. A gente dá uns comandinhos, umas frases. Esses comandos a gente usa também muito na constelação, né? Total. Tá tudo interligado. Tudo interligado. Eu tenho um caso também, né? Que é muito parecida com o teu, mas foi trabalhado na constelação, que na constelação é algo mais... Nós não trazemos, como você traz, a questão da vivência corpórea, mas trazemos as sensações também. Sensações, né? Eu sei. E aí, é muito aquela questão do olhar para aquele tema, tá? Então, por exemplo, uma cliente que ela também chegou, ela era uma pessoa que ela era comerciante, obviamente, com altos e baixos e tudo, mas que ela sentia muita angústia, né, com essa questão financeira, sempre achando que não ia conseguir, né, tem as metas dela, enfim, aquela história toda. E todas as vezes que ela ganhava dinheiro, Carlinha, ela se auto-sabotava. Acontecia quebrava alguma coisa que ela tinha que pagar, o carro quebrava. Ela dava dinheiro, ela perdia, ela adoecia. Justamente para não ficar com dinheiro. Para não ficar com dinheiro. Isso. A energia da autossabotagem. Eu não posso ficar com esse dinheiro. Não me é permitido, ou eu tenho esse medo de ficar. Porque quando a gente começou a trabalhar na constelação, e eu trabalho muito com a constelação individual, né? Eu faço um campo na água e coloco os bonequinhos. É muito interessante, eu já fiz, inclusive, uma sessão com a Isa. É bem legal. E uso também as âncoras dos jogos e tal. Então, quando a gente colocou os bonecos, Carla, veio uma história muito interessante de um avô paterno dela, depois ela lembrou, que tinha sido assassinado, né, por causa de dívidas. Olha aí. Entendeste? Olha a similaridade das histórias. E, gente, são histórias humanas reais. Pronto. Né? E ela se colocava. Então, para ela, o que era? Era perigoso ter dinheiro.
ao mesmo tempo eu honro esse avô me endividando. Olha a loucura que é o inconsciente. A pessoa vai dizer, mas isso não é possível. Gente, pior porque que é uma defesa do inconsciente. Isso. Se eu tiver, pode acontecer isso. Isso foi passado, ó. Tanto no campo da educação, né? Que passa. Porque sim, nós temos vários níveis, né, de percepção dessa memória, né? Exato. Então, eu costumo dizer assim que vamos imaginar que a nossa ancestralidade é como se fosse uma teia, né? A nossa questão familiar, essa constelação, que no meu caso eu dou essa linguagem, eu uso essa linguagem, né? É como se a gente tivesse uma teia. E a gente está aqui no centro e essa teia está ao redor do nosso, que é toda a nossa história pessoal, familiar. Porque aí entra a grande questão. Então, muitas vezes, essas crenças que nós herdamos, seja por uma questão traumática, aí são os traumas, os conflitos familiares, né? Que quando acontece, é como se rompesse essa teia, que tivesse um buraco ali naquela teia. Isso. E na hora que a gente olha para isso, é como se a gente consertasse essa teia. Aí quebra essa necessidade padrão de retransmitido, né? Isso, até os nossos, nós curamos a nós e os nossos descendentes, né? É muito legal. E aí, dentro dessa metáfora, né, eu trouxe até uma frase-chave, que obviamente, vamos aqui na minha colinha, às vezes aquilo que chamamos de destino é apenas uma repetição que ainda não foi iluminada. O que tu acha dessa frase? Eita, que coisa linda, é bonito. E quando a gente traz luz, né, para essa memória que está ali naquela biblioteca, naquele livrinho escondido aqui, bem no cantinho, a gente liberta realmente a alma de uma família inteira, a nossa alma, a nossa evolução. Isso. Né? Então, todo mundo é capaz, gente, de perceber, até às vezes sem precisar fazer uma terapia até mais profunda, você que está nos escutando aqui, talvez você já acenda uma luzinha dentro. Opa, realmente eu estou repetindo isso aqui. Que eu não sei nem de onde veio, por que de repente eu repito tanto isso? Talvez eu não precise mais. Isso. Né? Ou então mesmo você entre um processo de investigação terapêutica. Nós vamos fazer aqui uma atividade, né? de clarear um pouco, mas o interessante é que pessoas que têm realmente essa crença tão enraizada, ou crenças, ou mal-estar, porque essas crenças, né, Carla, ela é muito emocional, estão muito arraigadas, é como a história que você trouxe, né? Você sente no corpo. E a impotência, que ela dizia que se sentia impotente, sabendo que era competente, sabendo que, né? Isso. Então é irracional. Quando você percebe que é irracional, opa, então não pode ser, isso aqui não pode não ser é só meu, não é meu, né? Eu não aprendi isso só, exato, né? Porque nós temos as nossas memórias da infância e tem uma coisa muito interessante que muitas vezes é na infância que essas memórias ancestrais elas se abrem, né? Vamos colocar assim, elas são gatilhos, né? Acontecem gatilhos de experiências na infância para essa memória ser reforçada. Então, essa tua cliente, possivelmente, ela tenha visto alguma situação, alguma coisa, ou tenha escutado, onde reforçou essa memória somática mesmo dela. Que né? Muito sutilmente. Às vezes que a criança é um campo aberto, né? Assim, ela tá assim, ela realmente é uma esponjinha, né? De captar informações. E tu sabe, né, aquela história, até 7 anos, as memórias, elas são muito complexas, porque o ego, né, ainda não está formado o suficiente. Então, tudo aquilo que vem para a tua vida, nós vamos falar isso muito na Criança Ferida, né, no próximo episódio, do quarto da Criança Ferida. Você não pode perder. Senhora, esse é imprescindível para qualquer pessoa. Essa questão da ancestralidade, por que esse tema, sabe, da biblioteca? Porque é como se cada ancestral nosso escrevesse o seu livro. Sim, né? Tem o seu capítulo, o livro inteiro ali na sua vida. Aquele livro, qual foi o livro da minha mãe? Né? Que é a história da minha mãe. Qual foi o livro do meu pai? Que é a história do meu pai. O livro do meu avô, do meu bisavô. Que muitas vezes a gente não tem a menor ideia. Ainda tem um detalhe que você sabe muito bem, Carla, que é aquela história de que a gente vai fantasiando situações, né? A gente não sabe muitas vezes o que é que aconteceu com a história da nossa mãe ou do nosso pai, para trazer uma ancestralidade mais próxima, né? Uhum. Mas a gente fantasia, a criança fantasiou, como você colocou. Fantasia. E é muito fácil fazer isso, além de também os tabus familiares, né?
meu Deus. O que é o tabu familiar, gente? É uma coisa que se sabia o que era e aos poucos foi sendo escondido porque era vergonhoso ou não foi tão bom, socialmente aceitável. Então aquilo ficou sendo guardado em segredo São na segredos família, familiares. É. mas uma hora ele vai estourar. Ele vai vir. Principalmente, olha, o que é que tem mais segredos dentro da visão da Constituição? Por exemplo, Pronto. é um tabu ainda Não pode nem hoje. falar essa palavra, tu sabe, né? Né? Todo Ai, vez- verdade, bota no YouTube. Pi, bota aí, Ricardo, um pi da pessoas. Mas Né? pessoas, naquela, principalmente no passado, no tempo passado, Isso. as mulheres que engravidavam, né, fora do casamento, Exato. né? Menina, a loucura, né? Uhum. Pessoas com problemas mentais que eram escondidos, ou doenças Eram, genéticas que exatamente. não se sabia, que se escondia. Tudo isso vira Uhum. os segredos familiares Segredo. que alguém da família Em vai alguma- representar. É. Que alguma geração vai parar ali mais fortemente, né? É. E a coisa vai ter que ser olhada, né? Porque eu acho que a beleza é esse da história da terapia, porque é o momento que a gente vai olhar para algo que a gente sabe que tem, mas não sabe o que é. E libertar essa história, dar voz a essa história, é libertador demais. Porque, assim, o que aconteceu com essa ancestralidade não foi só ruim. Tem coisa positiva que a gente herdou também desse povo todo, né? Sim, claro. Então, Por isso que eu acho que eu trouxe essa metáfora da biblioteca, porque no livro você não vai ter só capítulos ruins, né? né? Você Bom, vai ter coisas muito legais. Então, nós herdamos talentos. Por exemplo, contar uma questão pessoal minha. Eu herdei um talento bom para negócios, né? Eu não gosto de gestão, aham, mas eu sou muito empreendedora. A vida toda eu tive negócios e eu herdei isso do meu avô, que é uma coisa maravilhosa, sabe? né? Porque minha mãe era professora, meu pai faliu 2 vezes, então no comércio ele era um horror, né? Mas Mas eu nunca fali, né? Sempre eu teve fiz esse ciclos. outro ancestralzinho aí que te deu. Agora, o que é que aconteceu? Eu herdei essa habilidade de não ter medo de montar coisas, de projetos, essa coisa toda. Mas, ao mesmo tempo, o medo da falência do meu pai, Tava ali, sempre, cara, tava ali. sempre me sabotou muito, porque muitas vezes eu não avançava por esse medo. Você precisou trabalhar isso bastante. Trabalhei muito isso. Minha filha, trabalhei em constelação, em terapia, foi tudo. Eu fui, claro que a gente, como terapeuta, a gente faz passa muitas. pelo processo, né? É. Não, e tem mais. Quando eu começo a perceber, porque o processo da terapia ela é muito legal, porque a gente começa a criar o eu terapêutico, né? Uhum. E esse eu terapêutico é aquela vozinha que fica falando, "Ê, atenção." Oi, isso aí tem, né? Dá um cliquezinho. É. Aí a gente diz, opa, Opa, tô repetindo alguma coisa, já estou me sabotando, já estou fazendo alguma coisa que não é legal, né? Aí a gente vai utilizar outros talentos para lidar, ou as nossas, que eu digo, as muletas. a gente corre para os amigos terapeutas, a gente vai fazer a Sim, nossa sim. própria terapia, não tem problema. Uma coisa que eu quero deixar, Diz. assim, que eu acho que legal, bem importante, frisar para as pessoas, gente, isso não tem nada de misticismo. Sim. Porque as pessoas associam muito, né? Sim, a história que ainda vem lá de trás do preconceito. E algumas- acaba virando tabu, né? Como você falou. acaba virando um tabu. Então, é importante a gente desmistificar isso. Isso São técnicas, né? são técnicas, sabe? Não é uma ciência exata, Uhum. mas é uma ciência experimental que já vem de, né? Que a prática legitima a prática técnica, né? Exatamente. Né? Perfeito. E aí, minha amiga, Vivência. vamos vivência, né? Exercício. Foi. Gente, se você não se inscreveu no nosso canal, esse é o momento. Vai lá, clica, se inscreva, também curta, compartilhe. E tem uma coisa, como a Carla falou no início, deixa aí um comentáriozinho que vai ser muito legal a gente saber que você está participando, ou que você está gostando, ou que você não está gostando também, tudo bem. Dá dicas, o que Dá você dicas. quiser. A gente aceita. Correções, né, amiga? Total, né? Se vocês acharem, não, o caminho não era bem esse, claro que em meia hora a gente não pode aprofundar. E o nosso intuito também com o Papo Terapêutico é ser muito leve. Nós queremos que esse podcast ele chegue até você de uma maneira suave. Por isso mesmo, nós não aprofundamos com técnicas, com palavras muito técnicas, né? A É ideia um papo.
Um papo onde a gente vai trazendo um pouco da nossa experiência, dos nossas experiências clínicas também, mas principalmente esse lado mais lúdico, porque o Papo Terapêutico, ele é patrocinado pela Casa das Casa Emoções. das Emoções. E lá você encontra uma forma também de se aprofundar mais, né, amiga? Carlinha, você que é terapeuta VIP da Casa das Emoções, Sim. o que é que você acha dessa plataforma? Gente, é uma plataforma deliciosa, porque você tem um monte de elementos dos jogos da Isa, né? Acesso a conteúdos que você pode trabalhar você com você mesmo, ou procurar os terapeutas VIPs, se interessar de fazer uma terapia. Então, E temos a comunidade, né? a comunidade gratuita. Gente, É gratuito, gente. Entra lá na plataforma, você sabe tá por que eu aqui, tô rindo? tá aqui abaixo, né? Sim. Aqui no primeiro comentário, na descrição do vídeo. Entra lá para você ver, que é uma delícia. Gratuito? Gratuita. Gente, Gratuito. Porque depois eu conto essa história do gratuito. No próximo episódio. Mas vamos lá. Vamos fazer aqui uma atividade para exemplificar esse nosso papo de hoje, né? Essa atividade, ela requer que você feche os olhos, mas se também não quiser, tudo bem. Pessoas que têm dificuldade de fechar os olhos, baixar. E às vezes as pessoas me perguntam, né? Por que tem que fechar os olhos? Porque você vai entrar em contato com o seu mundo interior. Então, é mais fácil olhar para dentro. Se você tiver com os olhos aqui abertos, você vai estar olhando para um lado, olhando para o outro, e não se concentra nessa sensibilidade ou sensações Sensações internas. Vamos lá, Carlinha? Vamos participar também? Eu sempre adoro. Muito bem, gente. Então, vamos fechar os olhos, respirar profundamente, sentar com a coluna reta, isso é muito importante. Se você não puder, apenas relaxe um pouco mais o seu corpo. E respira e solta lentamente, devagar, entrando em contato com você, com seu mundo interno. Então vamos imaginar que você está em frente a uma porta, a porta da biblioteca da sua casa interior. Vamos imaginar que essa casa tem uma biblioteca. E quando você entra nessa biblioteca, você percebe muitos livros, que simbolicamente são todos os teus ancestrais, toda a tua história familiar, são nesses livros. Mas no centro dessa biblioteca tem uma mesa. E nessa mesa tem 6 livros. Observa primeiro a tua sensação de entrar dentro desse ambiente. E começa a observar os livros. E nós temos o livro 1, nós temos o livro 2, o livro 3, o livro 4, o livro 5, o livro 6. E são livros com capas diferentes, cores diferentes. Observa a tua vontade de pegar um desses livros. Vai até essa mesa e pega um desses livros e perceba qual o número. Você pegou o livro 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Qual dos livros, dos 6 livros você pegou? Isso é muito importante, você perceber o número do livro que você pegou. Respira, observa agora qual é a sensação de pegar esse livro nas tuas mãos. Sente o teu corpo, percebe no teu corpo a sensação de estar com esse livro na mão. Então respira devagar, observa, coloca o livro no lugar e só percebe a sensação que ficou no seu corpo ao pegar esse livro. Eu vou contar de 1 até 3 e quando chegar a 3, você vai abrir os olhos, trazendo essa sensação. 1, 2, 3. Abre os olhos, respira fundo. Se você ficou com alguma sensação mais forte no corpo, coloca os 2 pés no chão, mexe o corpo, respira, solta. Tá?
Porque essa sensação não é para ficar, é para observar. A minha foi boa. Foi boa? Legal. Porque agora eu vou dizer, tá, o significado, só o significado, só o nome, porque a continuação está onde, Carlinha? Na plataforma, na Casa das Emoções. Isso, que você pode, aqui no link aqui abaixo, tem o link para você entrar, você se inscreve, tá? Tem que se inscrever, deixar seu nome e uma senha, escreve e entra na comunidade que você vai, então, encontrar o restante dessa atividade. Porque agora eu vou dar o significado aqui geral. Por exemplo, qual foi o livro que tu pegou, Carlinha? 2. O 2, ok. Livro 1, a história que se repete. Questão, estou repetindo a história de algum antepassado? Essa é a pergunta. Vai lá na comunidade que você vai ter o que é que você tem que fazer para começar a trabalhar essa questão do livro 1. Livro 2, a dor que talvez não tenha começado em mim. Olha. Questão, existe uma dor emocional que sinto, mas que parece maior ou mais antiga do que a minha própria história. Profundo. Profundo, vai lá na casa que você vai entender. Vou mesmo. Mas tem muito a ver com o que a Tem. gente estava conversando, né? Tem. Pronto. Que também ninguém vai falar o que, é que a gente estava conversando, tá, gente? Ok, né, Carminha? Só nós. Então, a culpa, livro 3, a culpa por estar bem. Questão, sinto culpa quando estou melhor do que alguém na minha família? Livro 4, a necessidade de salvar. Questão, sinto que preciso salvar alguém? Livro 5. Eu fiquei na dúvida entre o 2 e o 6. Eu tô atenta aqui ao 6. Tá bom. Livro 5, o medo de viver diferente. Questão, tenho medo de viver diferente dos meus pais? Isso aqui é Importante. É bem mesmo. Livro 6, a história familiar que eu carrego. Questão, existe uma história familiar que continuo carregando? Então você vai agora lá na plataforma, assim que terminar aqui o nosso papo, entra, procura, tá, a atividade da Biblioteca Ancestral, porque tem várias outras atividades lá, tá, gente? E continue essa vivência, né, Carlinha? O que é que você achou? Essa investigação. Essa investigação. Maravilhoso. Eu sempre vejo tudo, assim. Eu acho que é uma prática, viu, gente? Assim, de tanto fechar os olhos e imaginar. Isso é um exercício que vai levando a gente a se aprofundar mais ainda, né? Faz o seguinte, que tal uma cartinha? Uma cartinha rapidinha aqui também. Para poder, vamos dizer assim, inspirar as pessoas. Né? Para deixar uma inspiração para vocês, para a gente se ver no próximo episódio. A nova página. Olha! Honrar sua história não significa repetir sua história, a história dos seus antepassados. Pergunta da alma. Que capítulo desejo escrever de forma diferente? Convite terapêutico. Declare uma nova escolha para a sua linhagem. Uau! Perfeito, né? E com essa cartinha nós vamos fechar o nosso papo de hoje. Espero que você tenha gostado. Mais uma vez, aquele velho pedido. Curta, tá? Compartilhe. E o nosso beijo de despedida, porque na próxima quinta tem mais, né, Carlinha? Mais um episódio fantástico. Até lá!